Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, hoje trago para vocês um caso ocorrido em 1897 nos Estados Unidos. Um OVNI teria se chocado com um moinho de vento, caído e o seu tripulante enterrado em um cemitério local. Após idas e vindas, o caso permanece um mistério, mais de 100 anos depois. Mas antes que eu conte esse caso para vocês, você que gosta dos vídeos do canal e quer ser sempre avisado quando tem vídeos novos, estreias, pois bem, você tem 4 passos a serem feitos. O primeiro, é claro, inscreva-se no canal. O segundo, marque o lembrete, aquele sininho. O terceiro, dê um like em todos os vídeos. E em quarto, comente, põe um emoji, diga de onde você está teclando, faça uma pergunta. Dessa forma, o YouTube vai entender que você é uma conta ativa, que gosta do canal e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e estar sempre por dentro do melhor da ufologia. Vamos então para esse incrível caso. O incidente de Aurora foi a suposta queda de um objeto voador não identificado na cidade de Aurora, no Texas, no dia 17 de abril de 1897. Esse objeto teria batido no moinho de vento e caído, e o corpo do seu tripulante teria sido enterrado em um cemitério local. Passados mais de 100 anos, o mistério continua. Durante os anos de 1896 e 1897, os Estados Unidos foram assolados por uma incrível onda ufológica. Objetos voadores cilíndricos eram vistos em todos os céus pelos Estados Unidos. Só que os irmãos Wright só iriam fazer o seu primeiro voo cerca de 7 anos depois. Foi então que no dia 17 de abril de 1897, o jornal The Dallas Morning News estampou em suas páginas a seguinte notícia, que um objeto voador não identificado havia caído na região. Esse objeto teria atingido um moinho de vento da propriedade de um juiz chamado J.S. Proctor por volta das 6 horas da manhã, o que resultou em sua queda. O piloto, que foi relatado não ser desse mundo, seria um marciano, de acordo com um relatório oficial do Exército da cidade vizinha de Fort Worth, que foi lá para verificar o caso. E esse ser não havia sobrevivido ao acidente, sendo sepultado com ritos cristãos no cemitério de Aurora. Dizem que os destroços do acidente foram jogados em um poço dentro da propriedade, ao lado do moinho danificado. Some-se a esse mistério a história do Sr. Brawley Oates, que adquiriu a propriedade de Proctor, do juiz Proctor, em 1945. Oates limpou o entulho daquele poço para que pudesse captar água de lá e beber. Acontece que, mais tarde, ele desenvolveu uma grave artrite e afirmava para todo mundo que era devido aos destroços alienígenas que estavam naquele poço, que haviam contaminado a água. Por isso, em 1957, Oates selou aquele poço. Mas a opinião de que todo o caso seria uma fraude veio principalmente da pesquisa histórica realizada por Barbara Bremer, ex-prefeita da cidade de Aurora. Sua pesquisa, apresentada em um episódio de uma série do History Channel chamado Arquivos Extraterrestres, revelou que nos meses anteriores ao incidente, ao suposto incidente, a cidade de Aurora teria sido assolada por uma série de incidentes e acidentes muito trágicos. Primeiro, a plantação de algodão. Grande parte da economia da cidade
foi dizimada por um inseto chamado bicudo do algodoeiro. Segundo, um incêndio praticamente devastou o lado oeste da cidade, destruindo casas e dizimando vidas. Em seguida, uma epidemia de febre maculosa atingiu a cidade, matando quase todos os seus cidadãos e colocando a cidade em quarentena. E finalmente, uma ferrovia planejada a passar a apenas 27 quilômetros de Aurora nunca saiu do papel. A Aurora, que contava com quase 3.000 habitantes naquela época, praticamente se tornou uma cidade fantasma. A pesquisa de Bremer também mostrou que Hayden, Aurora Hayden, que foi aquela que escreveu a matéria no jornal Dallas, era conhecido por ser um piadista. E sua conclusão é que a história foi uma última tentativa de manter a Aurora, a cidade de Aurora, viva. Essa teoria de fraude, de fake, ganhava mais robustez, porque Hayden nunca realizou qualquer tipo de acompanhamento da história, nem mesmo para informar sobre o enterro do extraterrestre, o que é altamente incomum, dada a importância desse evento. Além disso, em 1979, a revista Times entrevistou Peggy Etta, uma moradora da cidade, que disse que Hayden havia lhe contado que toda a história era uma mentira para tentar trazer vida à cidade de Aurora, tentar impedir a sua extinção. Etta também disse que o juiz Proctor não tinha um moinho de vento em sua propriedade. Nesse ponto, começa a reviravolta. Essa declaração de que não havia um moinho naquela propriedade foi derrubada em um episódio de Arquivos Extraterrestres. O acidente foi investigado em várias ocasiões. Em 1988, a emissora de TV KDFW exibiu um extenso relatório, um extenso programa sobre o incidente de Aurora. O repórter Richard Hay entrevistou o ex-repórter e também escritor Jim Marrs, além de outros moradores da cidade. No entanto, o relatório de Ray foi incapaz de encontrar provas conclusivas de que alguma atividade extraterrestre teria acontecido naquela cidade. Ray informou também que o estado do Texas ergueu uma placa histórica na cidade, que apresenta o conto como uma lenda, nada mais do que isso. Em 2 de dezembro de 2005, foi ao ar um novo episódio de Arquivos Extraterrestres, relacionando este incidente, chamando esse incidente como o caso Texas Roswell. O episódio contou com uma investigação de 1973, liderada por Bill Case, que era um escritor de aviação para o Dallas Times Herald, um jornal da época, e também ele era diretor estadual no Texas para a MUFON. Bill descobriu 2 novas testemunhas até então desconhecidas do caso. Mary Evans, que tinha 15 anos na época, contou que seus pais foram ao local do acidente e da descoberta do corpo do estranho visitante. Ela, entretanto, tinha sido proibida de ir. Outra testemunha, Charles Stephens, tinha 10 anos na época, contou que viu uma coluna de fumaça na direção norte, em direção à Aurora. Ele queria ver o que aconteceu, mas seu pai o obrigou a terminar suas tarefas de casa. Mais tarde, ele relatou que seu pai foi para a cidade no dia seguinte e viu os destroços do acidente. A MUFON, então, foi investigar o cemitério. Ela descobriu uma lápide cujas leituras apontavam como algo metálico enterrado por baixo. A entidade, então, pediu permissão para exumar o corpo que havia naquela sepultura, mas a Associação dos Cemitérios recusou o pedido. Após a investigação, misteriosamente, aquele marcador, aquela lápide, desapareceu do cemitério e um tubo de 3 polegadas foi colocado no chão. O detector de metais da MUFON não conseguiu mais rastrear sinais de metal naquela cova. Teria sido removido algo ali de baixo? Dessa forma, o relatório de investigação da MUFON afirmou que foi uma prova inconclusiva. Não havia como concluir o que aconteceu, mas não descartou a possibilidade de uma farsa.
O episódio também apresentou uma entrevista com a prefeita Bremer, que falou as mesmas coisas que ela havia falado em sua investigação anterior. Em 19 de novembro de 2008, a série UFO Hunters, exibida pelo History Channel, exibiu mais uma vez um documentário sobre o caso intitulado O Primeiro Contato. O documentário trouxe uma reviravolta ao caso. Tim Oakes, sobrinho de Brawley Oates e agora proprietário do imóvel, permitiu que os investigadores abrissem o poço para que fosse examinado e assim investigassem possíveis destroços dentro daquele poço. Uma amostra de água foi retirada e, após análise, verificou-se que ela era normal, não tinha nada de contagioso ou maléfico para a sua saúde. Entretanto, os investigadores da série do UFO Hunters acham que os metais que estavam ali dentro haviam sido retirados. Mas por quem? Além disso, foram encontrados os restos da base de um moinho de vento na propriedade do juiz Proctor. Isso derrubava a afirmação da senhora Peggs, que havia dito que o juiz não tinha um moinho de vento em sua propriedade. O mistério aflorava mais uma vez. E mais uma vez o cemitério de Aurora foi palco de uma investigação. Apesar da Associação de Cemitérios da cidade não aceitar que fosse feita uma escavação, uma exumação, a investigação através de radar de penetração de solo e fotos de visitas anteriores revelaram uma cova anônima encontrada em uma área perto das sepulturas de 1890. No entanto, a condição do túmulo estava muito deteriorada e o radar não pôde comprovar conclusivamente que tipo de restos existiu no local. Mas passados mais de 100 anos, esse mistério continua. E você, o que acha? Caso de Aurora, a queda de um objeto voador não identificado e o enterro de seu tripulante marciano é real ou apenas uma fake news, uma fraude para evitar que uma cidade com 3.000 habitantes em 1897 não desaparecesse do mapa? Conte, fale o que você acha, deixe seus comentários aqui no vídeo.